boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Como é que vocês estão? Noite quente ainda aqui na cidade de São Paulo, mas uma noite que promete ser longa para os torcedores do Tricolor, que finalmente conseguem gritar é campeão na Copa do Brasil. O São Paulo, dos principais times, vamos dizer assim, até aqui que eu te acompanho aqui no canal Futejotas, os principais clubes daqui do estado de São Paulo, era o único que não tinha ainda vencido a competição. É importante também citar que alguns anos atrás, né, quando a gente teve, por conta da presença na Libertadores, né, o regulamento da CBF, o time que disputava a Copa Libertadores, ele não podia disputar a Copa do Brasil. Então, durante alguns anos, o São Paulo não teve a condição, não teve a possibilidade de disputar a competição, mas nos últimos anos, já tem bastante tempo, né? O São Paulo, inclusive, só teve apenas a segunda final que consegue chegar. Tinha perdido por o Cruzeiro, se não me engano, no ano 2000. Volta e chega e vence a competição, consegue, com uma campanha que merece elogios. Vamos falar isso aqui um pouquinho mais pra frente do vídeo, sobre a questão da campanha, né, do Tricolor, que merece realmente ser valorizada. Mas falando bastante da final, e aí o que acontece? Dos dois, acabou tendo aquela, o que a gente já imaginava, né? O Dorival não surpreendeu, entrou com a mesma escalação dos últimos jogos, já meio que o time titular. Então o Luciano já perdeu a vaga, pelo menos no time ideal, pelo menos por hora. Ele privilegiou manter um time com a força na marcação, com o Pablo Maia, o Alisson e o Rodrigo. Pablo Maia, o Alisson, Rodrigo Nestor e o Wellington Rato, né, ajudando junto com o Lucas Moura. Então quase um 4-5-1, e o Luciano sacado do time. No Flamengo a gente teve mais uma vez o São Paulo mexendo na escalação. Sacou o Matheus Cunha, entrou com o goleiro Rossi, já foi a primeira mudança. Arrascaeta, sem estar com 100% de condições físicas, mas é um jogador que tem o meia de criação que o Flamengo tem, começou como titular. E optou por um meio de campo, tentou dar um pouco mais de qualidade na marcação. Então começou com o Gerson, o Pulgar, o Gerson e o Thiago Maia. Eu gostei da escalação dos dois lados, acho que, principalmente o Flamengo, mesmo precisando, eu até debati com alguns colegas antes da partida começar, falando, meu, você está precisando da vitória e você vai jogar com 3 volantes. Eu falei, cara, o São Paulo ele precisa marcar também, não é? O futebol ofensivo não é só você encher o time de atacantes, você precisa se preocupar com o rival. E teve toda a questão da força da marcação. O meio de campo do São Paulo hoje ele é muito forte, tem muita qualidade, você tem jogadores que estão em altíssimo nível, e o Lucas Moura tá destoando de novo. Isso a gente tem que estar citando, ele chegou aqui no São Paulo e tá sobrando tecnicamente. Mas na primeira etapa, o Flamengo, mesmo com aquele sol, né, tava 36 graus, e fora a temperatura dentro no gramado, que imagina a sensação ainda maior, ainda por conta de você estar precisar reverter o resultado, ou você precisar manter a vantagem, a chance de um título inédito, todos os problemas que a gente está vendo no Flamengo. Mas a equipe carioca foi para cima do São Paulo, adotou uma marcação muito forte. Acho até, e aí justifica também porque entrou teoricamente com 3 volantes, com o Gerson com liberdade para aparecer na frente. E esse seja um detalhe importante, né? O Gabigol começou no banco de reservas, entrou o Pedro como titular, e a gente viu o Flamengo indo para cima, marcando pressão. O Tricolor cansou de errar passes, teve muitos problemas, foi sufocado. Logo no começo do jogo já tem um lance que o Rafael trabalha numa finalização do Pedro, depois ele evita um gol do Gerson, e aí vem com o São Paulo, o Flamengo dominando muito por conta também da questão algumas trocas de passes boas no primeiro tempo. Então tinha uma ideia coletiva, e sai o gol, né, com uma bola que vem do lado direito do ataque do Flamengo. A finalização, né, a bola bate no Bruno Henrique, né, acaba sendo o primeiro gol, né, que deixa o Flamengo em vantagem, e naquele momento levaria a decisão para as penalidades. Mas e aí, logo depois, né, o Flamengo acaba cometendo uma falta boba, para mim acho que foi uma falta desnecessária. A bola vem na área, eu tô discordando no pessoal que tá falando que o Rossi falhou na forma como ele saiu para a bola, mas ele acaba tirando a bola, espalmando, e o Rodrigo Nestor é muito feliz, ele faz um golaço, ele faz um golaço empatando a partida 1-1, termina o primeiro tempo. Então é um lado importante. Então o Flamengo tinha mais, o que a gente fala, mais volume de jogo, tinha o controle da posse da bola, tava errando menos passes, mas efetivamente também não tava criando tanta chance. A gente dá pra citar, né? Falou chance realmente de destaque, a questão da finalização do Pedro, e depois o chute do Gerson. Mas a partir do momento que você teve o empate, o São Paulo voltou para a partida, e um lado mais importante, no intervalo, o Dorival de novo ajustou o time.
E aí fez o Flamengo, a segunda etapa, o Flamengo se já teve pouca criatividade no primeiro tempo, no segundo foi ainda pior. O Flamengo tentou em jogadas individuais, foi pela qualidade individual. Então não tinha um lado coletivo, você não tinha troca de passes, não tinha jogadores próximos. Rafael pouquíssimo trabalhou, um ou outro chute de longa distância, mas nada efetivamente falou, nossa, chegou perto. Uma finalização que o Pulgar erra dentro da área, umas poucas jogadas trabalhadas do Flamengo na segunda etapa. E do outro lado a gente viu o São Paulo tendo algumas chances, principalmente no contra-ataque. E o destaque tem um lance do Michel Araújo, né, que ele sai pela esquerda, dribla 3, 4 jogadores, a bola chega no Lucas Moura, e o Lucas Moura rola pro Luciano. Um lance que pode ser que poderia, se tivesse acontecido algum problema, daria muita repercussão, porque teoricamente o Luciano meio que parece que ele é empurrado na hora que ele vai finalizar, mas que o Luiz Araújo, né, o atacante que entrou no segundo tempo, meio que dá um empurrão no Luciano e não deixa ele finalizar de forma precisa. E aí a gente teve vários minutos de acréscimo, a partida foi até os 54 minutos, se eu não me engano. Mas efetivamente foi assim, o São Paulo deixando o tempo passar, deixando o jogo rolar, e o Flamengo no desespero, começou com o chuveirinho, começou a tentar de alguma forma conseguir o gol o segundo gol que levaria a decisão para as penalidades. Mas não foi, assim, analisando até pelas duas partidas, dá para falar que foi merecido. Hoje o título é merecido pro lado do São Paulo. Acho que por conta do trabalho do Dorival, por conta de jogadores que se destacaram. Então, nessa partida hoje, no segundo jogo da final, eu elogio muito a atuação do Lucas Moura, porque foi um cara que ajudou a desafogar, principalmente na segunda etapa, né, recebeu algumas bolas e conseguiu na força física segurar algum lance, conseguiu alguns dribles, conseguiu algumas boas jogadas para os seus companheiros. Então foi um cara também que se destacou muito. Rodrigo Nestor, que é um homem que eu não entendo porque a torcida pega tanto no pé, mas também merece todos os elogios, fez um golaço. Teve a questão, não, o Arboleda saiu no primeiro tempo, entrou o Beraldo, o Diego Costa entrou e o Beraldo, a dupla funcionou bem. O Beraldo, mais uma vez, uma grande atuação, tanto o Beraldo quanto o Diego Costa, porque anularam. O Pedro teve pouquíssimas chances teve uma chance no começo do jogo, aquela que citou, acho que coisa de 8 minutos, mas na segunda etapa o Pedro não recebeu bola também no meio de campo do Flamengo, acho que dá para falar daqui a pouco, mas a zaga do São Paulo anulou esses pontos fortes, anulou, e assim, a marcação tricolor na segunda etapa funcionou muito bem, não é à toa assim que acabou, o Rafael pouquíssimo trabalhou. Do lado carioca, né, como a gente está analisando, hoje tem que dar para falar bastante também por conta de uma final, para mim o Flamengo decepcionou alguns nomes, acho que o Wesley não fugiu do jogo, tentou alguma coisa. O Gerson, para mim, acho que teve uma boa partida enquanto teve condição física, mas o Pedro, pouco municiado, a bola não chegou, então acho que a gente pode pegar logo de cara. Não? O Arrascaeta, fisicamente, nitidamente, não estava 100%, mas é o cara que se espera, que crie jogadas, é o cara que é a meia de ligação. E é uma coisa que às vezes a gente fala, né? Pô, o Flamengo tem um elenco o Flamengo é o time mais rico do Brasil, sempre fala, né? Que tem condição. E hoje é um outro time também que tem problema, não consegue arrumar um substituto para atuar, por exemplo, na hora quando o Renato, o Arrascaeta não está machucado. É um cara que é um jogador que no futebol brasileiro se destacou muito, mas a parte física está caindo. E nessa temporada o Arrascaeta não teve grandes jogos, a gente também precisa ser honesto com isso. Bruno Henrique, apesar de ter o do gol, para mim apareceu muito pouco, não foi um cara de destaque. Gabigol entrou na segunda etapa e pegou também o mesmo problema, a bola não chegou com qualidade. Everton Ribeiro, Vitor Hugo, Luiz Araújo, esses caras entraram no momento que o Flamengo não estava coletivamente jogando, não estava consciente, já estava no desespero. E aí vem muito também do péssimo trabalho do Sampaoli no Mengão. É um trabalho que vai, assim, quando chegou o Sampaoli, a gente sabe dessa questão. Times que o Sampaoli treina, gostam de jogar para frente, mas não é um cara que que a gente pode falar que ele é notado por times que marcam muito bem, que tem uma parte tática muito bem ajustada. São times que ofensivamente jogam e deixam de jogar. E ele não conseguiu fazer esse time do Flamengo, assim, ele ajustou. O time ofensivamente o Flamengo tem aqui, mas foi muito, a gente pode falar que foi muito na parte individual dos atletas do que de um trabalho bem feito. E para piorar essa questão, a gente está vendo aqui nesse lado, a parte da defesa realmente ficou exposta. Acho muito que, assim, dá para falar que o São Paulo ganhou o título no Rio de Janeiro,
por conta da vitória, não, porque, claro, óbvio, venceu aqui por conta do empate, não, mas por conta da postura que o São Paulo foi de cara aberta. Lembra que eu falei aqui pra vocês mais cedo no vídeo, que não é só colocar jogadores, coloca atacante e você tem um time ofensivo? O São Paulo ele entrou com 3 atacantes, entrou com o Pedro, com o Gabigol e com o Bruno Henrique no primeiro jogo, mas sem ninguém para municiar, sem alguém, um meia criativo, alguém para fazer essa bola chegar com qualidade para os atacantes. O resultado foi assim, o Flamengo não conseguiu finalizar no primeiro jogo. Conseguiu finalizar algo mais aqui no Morumbi? Sim. Mas não dá para elogiar o trabalho do São Paulo. Inclusive, eu tô só esperando aqui daqui a pouco para ver. Deixa eu até mudar que eu tô para ver se não aconteceu nada, galera, porque provavelmente o São Paulo ele não deve dar coletiva, ele deve ser demitido. Acho que se não for demitido hoje, o São Paulo ele já certeza a perda do título não vai, ele vai ser demitido do Flamengo, não tem como manter por conta do mau trabalho. Totalmente situação oposta, né, do Dorival, que foi demitido do Flamengo depois de vencer Libertadores, depois de vencer a Copa do Brasil, se recupera, vem para o São Paulo e faz um belo trabalho sem ter tantos reforços, usando muita categoria, usando muita base. Aí você tem, claro, chegou o Lucas Moura, que deu um nível de qualidade maior, você tem o Caleri como artilheiro, acertou finalmente no goleiro, né, Rafael. Não trabalhou tanto hoje, mas é um goleiro que depois de muito tempo, São Paulo parece que hoje tem um cara que se firmou na posição. Então, o São Paulo tem uma cara de time. O São Paulo, coletivamente, você olha jogando, é um time que joga, que você tem criação de ideias, é um time que tenta trabalhar junto. O Flamengo é um catado, é o Flamengo que tenta depender da parte individual. Isso se traduziu na partida de hoje. E aí, falando um pouquinho sobre a campanha do Tricolor, que merece elogios, né, somente a reta final, o São Paulo eliminou o Palmeiras, ganhando no Allianz, então já vem esse primeiro detalhe. Aí você tem o São Paulo encarando o Corinthians, perdendo a primeira partida lá na Neoquímica Arena, mas depois devolvendo no Morumbi, assim, com uma partida onde sobrou, e o São Paulo classificou de forma merecida, para chegar, né, pegando alguns jogos de destaque, e na final, o Tricolor resolveu no Rio de Janeiro, abriu a vantagem, e meio que a gente pode falar que o Tricolor jogou com o regulamento embaixo do braço para essa partida do segundo jogo, na final, com o Morumbi lotado, uma renda de mais de 24 milhões de reais, não lembro, acho que mais de 60 mil pessoas no estádio. Realmente foi uma festa importante, o torcedor do São Paulino tem que comemorar muito, é uma conquista, a única conquista do ano, né, porque o São Paulo não precisa agora, sem o peso, depois de passar a ressaca da Copa do Brasil, vai focar no Brasileirão, mas o motivo aqui de falar da Copa do Brasil, não vamos tirar a moral também nisso aqui, mas no lado carioca, né, pra gente também ir pra reta final aqui do vídeo, é um lado importante porque o Flamengo, mesmo tendo toda essa condição financeira que a gente reconhece que é um clube que tem uma gestão financeira muito boa e consegue investir em contratações, vai terminar a temporada sem nenhuma conquista, porque eu não vejo o Flamengo, mesmo agora está falando que tem 14, 15 rodadas para disputar no Brasileirão, conseguindo chegar num nível que ultrapasse, por exemplo, o Botafogo, que é líder, ou o Palmeiras, que a gente já vendo subindo, o próprio Grêmio. Então, o Flamengo vai encaminhar para fechar o ano assim, de uma forma melancólica, e vamos ver o que acontece, porque tem N problemas fora de campo, né? A gestão do Flamengo é muito ruim. A gente teve o caso recente do problema do Marcos Braz com o torcedor, brigas no elenco, né? Você viu o Pedro saindo na mão com o auxiliar técnico, o Gerson brigando com o jogador. Enfim, o clima na Gávea não tá legal, então a gente vai ter mudanças e aí vai ver o que acontece. Mas do lado do Tricolor é um clima tranquilo, mostra as apostas corretas, né? O São Paulo recebeu propostas para vários jogadores e preferiu bancar, falando não vou vender agora, foco no título. Tinha a possibilidade do título da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, foi eliminado pela LDU, mas ganha de forma merecida com uma campanha sólida. Tricolor campeão da edição 2023 da Copa do Brasil. Beleza, galera? Aqui a gente termina essa análise pós-jogo falando de São Paulo 1, Flamengo 1, finalíssima da Copa do Brasil. Abraços.